Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso YupiCast, junto com o Dr. Ranzani, e hoje temos um convidado super especial, que é o Emerson Vamonde. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio do YupiCast, Emerson. Uma honra estar aqui com vocês, Jordana, Carlos, um prazer poder somar, contribuir e ter essa troca, esse bate-papo. Que bom. Deixa eu explicar um pouquinho, na verdade eu não vou explicar, o doutor vai explicar o significado do nosso YupiCast, né, doutor? Porque o cast tem um super significado, um propósito e pilares incríveis, né, doutor? Que o C, na verdade, ele está relacionado a conhecimento, construção e crescimento. E conhecimento, né? O conhecimento, né? O A, autêntico, autenticidade. O S, a superação e sabedoria. E o T, transformação. Tá? Então, esse é o propósito geral. A essência do nosso... E o que a gente traz para pessoas é que estão alinhados, ou têm uma história de vida, ou principalmente têm atitudes de vida alinhadas a esse propósito. Então, por isso que o Emerson está aqui com a gente. Exatamente. Mais honrado agora. Bom, então acho que para a gente começar, Emerson, conta um pouquinho de ti, da tua trajetória, da tua história, para as pessoas te conhecerem. Bom, eu tenho 52 anos, né, e hoje eu atuo há 25 anos com desenvolvimento humano empresarial, sou casado. Trabalhei antes dessa parte com desenvolvimento humano empresarial com a parte de engenharia. Eu sou formado em engenharia elétrica, pós-graduado em administração de empresas. E eu trabalhei por 17 anos no setor automotivo. Olha, que legal. Uma das divisões da GM, chamada Delphi, no Brasil. E lá eu assumi até nível executivo. E depois de assumir o nível executivo, trabalhar com pessoas, projetos. Eu morei, quando eu trabalhei com a engenharia, nos Estados Unidos por 6 meses, trabalhando dentro de um projeto. E em 2000 eu vivenciei um treinamento. Nesse treinamento eu mexi com coisas minhas que eu não imaginava mexer, né? E ao mexer com isso, cara, eu quero entender o que a mente humana é capaz. Eu já estudava, sempre gostei muito de lidar com pessoas, mas ali, como mexeu pessoalmente comigo, com o Emerson, falei, poxa, eu rompi uma barreira ali, rompi alguns medos que eu julgava que não iria romper, que eu ia continuar com aquele medo a minha vida inteira. E aí, eu quero estudar isso. Aí eu comecei a estudar parte da neurociência. Foi um treinamento pela empresa? Não, treinamento vivencial. Uma vivência. Um primo meu que me levou para esse treinamento falou assim, cara, é a sua cara esse treinamento, vai mexer com as suas emoções, você é um cara que gosta de lidar com pessoas, você é um líder hoje já dentro de empresas, né? Vai mexer com todas essas áreas. E eu fui. Mas a maior mudança mesmo foi pro lado pessoal. Foi entender que eu rompi algumas barreiras, algumas travas ali, que eu não sabia se eu poderia romper. E aí eu quis estudar, eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei de estudar, ler muito, sempre gostei muito disso. E cara, agora eu quero estudar isso aí. Legal. Aí na sequência eu fui estudar programação linguística, outras ciências, isso. E rapidamente, em menos de 6 meses, 3 a 4 meses, eles me chamaram para trabalhar junto nesse treinamento. Uau! Falou que vocês tinham muito um jeito disso e eu queria fazer isso. Aí eu assumi, comecei a trabalhar e desenvolvi e não parei mais. Trabalhei por uns 7 anos em paralelo, tanto na parte da engenharia quanto no desenvolvimento humano. Então foram aí pelo menos 6 anos sem nenhum dia de descanso, de férias, porque eu saía na sexta-feira do trabalho, ia para um treinamento no final de semana, na segunda-feira estava de volta. E as formações, que são cursos de 7 dias, eu pegava uma semana inteira no trabalho, pegava minhas férias, dividia em 4 semanas no ano para poder participar junto. E aí não parei mais. Aí depois de um tempo, depois desses 7 anos, eu falei assim, agora eu vou sair, vou me dedicar só a isso. Aí fui chamado de louco, de inconsequente, como você vai sair da gerência da engenharia de uma multinacional? Foi porque eu quero. Porque eu quero cuidar de pessoas. Tu sentiu um propósito maior ali, uma identificação de um propósito
nesse despertar desses cursos, desse treinamento? Então, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Na verdade, hoje eu tenho total consciência que eu fazia isso desde pequeno dentro da minha casa. Então eu era o alicerce, que assim, se meu pai chegasse e eu não tava, e eu percebia que ele não estava tão bem, então eu ia lá e falava, não, calma, deixa assim, não fala assim com ele agora, para não dar briga, tá? Eu sempre trabalhei a inteligência emocional das pessoas, sem nem entender o que era. E quando eu tive esse contato, eu falei, cara, é isso. Eu quero ensinar para as pessoas o que elas podem fazer por elas. Esse é o meu maior intuito, a minha maior missão. Fazer as pessoas entenderem que elas podem fazer, porque eu não consigo fazer nada por ninguém. Mas elas podem fazer por elas. E aí eu mergulhei. Agora, esse é o Emerson profissional. E a pessoa, Emerson? Em qual sentido? Pessoa. Tá. Você falou do profissional. Do profissional. Agora, a pessoa. O ser humano, Emerson. A pessoa, Emerson, eu sou, né? Uma pessoa que busca, e não vou descansar, um mundo onde as pessoas possam estar bem. Por quê? Porque talvez eu, quando pequeno, né, aí que vem todo esse lado de desenvolver, de cuidar disso aqui, eu queria que o ambiente fosse positivo. Então, para o Emerson pessoa, eu gosto de estar no lugar onde as pessoas estão bem. Se eu começo a ver uma discussão, se eu começo a ver um desalinhamento, desarmonia, cara, isso pra mim é muito ruim. Uma agressão, né? Exato. Pra mim, aí até falo, eu falo assim, você vive um mundo, vai vir ver um mundo fantasia. Cara, eu acredito que dá pra viver. Assim. Então, eu acho que é possível isso. Então, o Emerson Pessoa é um Emerson que busca o tempo todo criar esta harmonia. Talvez porque eu tivesse medo na infância da desarmonia dentro de casa. Tinha desarmonia? Em alguns momentos, sim. Meu pai sempre foi motorista de caminhão, uma educação mais firme, mais dura. E quando as coisas... Nós passamos por um momento, principalmente quando nasceu meu irmão. Meu irmão é 12 anos mais novo do que eu. Eu tenho uma irmã 2 anos mais nova do que eu e tenho um irmão 12 anos, temporão. E essa foi uma época muito difícil na nossa vida, financeiramente, inclusive. E nesta época tinha desarmonia, porque meu pai chegava nervoso, as coisas não rendiam, ele tentou fazer outros tipos de trabalho e acabou não acontecendo. E essa desarmonia, né, ela existiu em alguns momentos e eram suficientes para eu falar, cara, eu não quero isso. E eu me sentia sem... Nunca ninguém passou... Isso e nem repetir, né? Não. E nunca ninguém passou para mim. Na verdade, eu comprei essa responsabilidade. Né? Então, o Emerson Pessoa cara, eu quero cuidar. Eu quero ser esse alicerce, eu quero fazer tudo isso acontecer, gerar essa mudança. Mas muito frequentemente, em situações como essa, a pessoa se sente doente. E por isso que muitas vezes entra também no processo de vítima. Sim. Né? Porque aquilo, de certa forma, não só desestabiliza, agride. Sim. É uma dor, né? Quer dizer, que eu não demonstrava, nunca demonstrei, porque assim, era uma dor, e por viver essa dor, e é legal essa pergunta, Carlos, porque é o seguinte, eu nunca demonstrei o que eu sinto. É muito difícil. Se eu estiver insatisfeito e vocês estão satisfeitos, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque vocês estão satisfeitos. Então eu me seguro dentro disso. Só que isso dói, isso já doeu. Hoje eu consigo, com certeza, mostrar muito mais isso. Só que lá atrás, não. E no quesito doença, em 99, quando eu tinha 20 anos, aproximadamente, né? Não, 26 anos, 26, 27 anos, eu descobri um tumor na minha cabeça. E poucas pessoas às vezes sabem disso. E esse tumor foi por uma disfunção hormonal. Mas que hoje, com certeza, eu entendo que foi uma somatização de muitas coisas que eu vivi na minha infância, de emoções. Sim. Né? Ele não existe mais. Eu mesmo fiz muitos trabalhos comigo usando a neurociência. Né? Fiz uso de medicamentos no primeiro momento.
Em que momento tu estavas da tua vida quando tu descobrisse esse tumor? Estavas na GM já? Não. Já trabalhava, eu tinha 27 anos, né? Trabalhava, já era, já estava na GM. Estava na GM porque quem fez eu entender o que era o resultado do exame foi o meu supervisor na época. Na época eu era um engenheiro, ali não tinha um cargo de liderança, mas eu senti uma dor de cabeça muito forte. Estava num sítio de uma tia minha, que é irmã do meu pai, e aí o meu primo, que é filho dela, que é médico, cirurgião de cabeça e pescoço no Brasil, hoje muito renomado, ele falou, não, deve ser alguma coisa de ATM, vamos fazer alguns exames de ressonância. Vamos fazer isso aqui e fazer a ressonância na sua cabeça. E eu fiz esse exame. Quando veio o resultado deste exame, estava lá assim, macroadenoma. Eu não sabia, eu peguei, olhei aquele resultado, tá tudo bem, vou no médico. E eu cheguei para trabalhar e o meu supervisor na época falou, e aí, fez os exames? Porque eu tinha falado, né, da dor e tal. Falei, fez, mas veio o resultado, e o que deu? Falei, não, deu um negócio lá dentro. Falei, adenoma é tumor. Assim bem sutil, né? Ele falou, adenoma é tumor. Eu falei, não, adenoma não é tumor. Aí ele, e essa foi uma situação muito forte na minha vida. Eu falei, imagina, ele falou, vamos pegar o dicionário. Eu lembro como se fosse hoje. Pegamos o dicionário ali na engenharia. Aqui, ó, adenoma, tumor. Em geral benigno, mas é um tumor. Aí eu falei, tumor, na cabeça, 4 centímetros. Eu tinha 3,8 centímetros. Falei, eu vou morrer. Isso era na parte da manhã. Eu fiquei o dia inteiro, eu sentava perto de uma janela, Jordana, e eu fiquei o dia inteiro olhando a minha vida passar naquela janela. Mas eu acho que ele deve ter sido um grande despertar, né? Um susto, né? De entender que pode perder a vida a qualquer momento. Na verdade, eu até pensei em tirar a vida, né? Naquele momento, naquele dia. É mesmo. Aí eu passei o dia inteiro vendo a minha vida passar ali naquela janela e falei, eu vou morrer. Porque assim, são alguns fatos engraçados, né? Na época, um pouquinho antes, tinha tido uma novela onde o Tony Ramos havia morrido com um tumor na cabeça. Eu assisti a novela, às vezes. E aí, faz parte da nossa história. Né? Faz parte da nossa cultura. E o Tony Ramos morreu com um tumor na cabeça. Aí eu falei, cara, o tumor na cabeça eu vou morrer também. Pô, será que eu vou morrer igual o Tony Ramos, né? Ele explode e morre e tal. E eu pensei em tudo isso. Deixa eu resolver logo. Tudo isso. No final desse dia, eu fazia curso de espanhol. Eu saía de São Caetano e ia fazer curso de espanhol no Morumbi, em São Paulo. Eu fui para o Morumbi, porque eu não podia perder aula. Eu sempre fui correto nisso. E na volta, eu voltei chorando, assisti a aula, voltei chorando. Eu passei diante do aeroporto de Congonhas, ali em São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes. E aí eu parei meu carro, saí do carro no meio da avenida, eram 4 faixas, eu parei numa das faixas, saí do carro, fiquei de frente pro trânsito, assim, vendo o trânsito subir a avenida e falei assim, agora eu vou me jogar diante de um carro. Eu pensei nisso, fiquei ali uns 5 minutos. Sofrimento, não? Mas eu não podia mostrar, né, pra ninguém. Então, sozinho eu sentia. Se permitiu. E aí eu falei, cara, isso não vale a pena, né? Tem meus pais, tem meus irmãos, por que eu vou fazer isso, né? E aí eu entendi, por que eu faço por tanta gente e não faço por mim? Cara, eu vou encarar isso. Vou ver o que vai dar. Se for pra morrer, eu vou morrer. Não vou me matar. Mas não fugir da raiva. Não vou me matar, exatamente. Mas veio o pensamento, não vou negar. E aí eu voltei pra casa, cheguei em casa, sei lá que horas eram, 11 horas da noite, chorando. Minha mãe falou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, contei a história pra ela, por que você não ligou pro Marco, né, que era meu primo, né, que é meu primo? Eu falei, não, eu vou incomodar, porque eu sempre tive isso, eu não quero incomodar as pessoas. Claro. Mas como assim incomodar? Ele pode te responder sobre isso. Aí liguei pra ele naquela hora, aí ele falou, sim, mas se fosse uma coisa muito mais séria, o médico já teria te chamado, nem o exame, agora a gente tem que analisar. Aí eu fui pra passar por neuro, pra ver se tinha alguma coisa. Não, e na verdade era uma alteração hormonal. Tem um hormônio no nosso corpo que é produzido chamado prolactina, tanto para homem quanto mulher. E eu não lembro exatamente a unidade, mas o homem, o normal é de 10 a 15, sei lá, miligramas. O meu corpo produzia 7.000.
E não se sabe há quanto tempo ele produzia aquilo. Então, o que aconteceu? Em volta da hipófise, ele foi criando células e ela virou uma bolinha ali. E aí, com uma medicação na época, tinha que tomar todos os dias. Mas e aí não chegou a operar? Não precisou. E aí ele já botou o hormônio no lugar e foi regredindo. Aí eu já conhecia de programação neurolinguística. E aí eu comecei a fazer alguns exercícios comigo. Então eu fui espaçando o medicamento e fazendo exercícios com a minha mente. E é óbvio, fazendo acompanhamento com um médico, com os exames que eu fazia a cada 3 meses. E aí eu falei assim, ó, tá reagindo rápido. E ele regrediu e sumiu. Olha. Ele tá tomando remédio? Sim. Tomando remédio. É controle de medida. E fazendo técnicas de programação neurolinguística comigo. Então, isso explica um pouco da minha loucura, né? Parte até você diminui. A outra... Não, isso explica muito sobre a decisão que tu tomasse nessa virada de vida, nessa transformação que tu tivesse na tua vida, porque tu vivenciasse algo muito forte, experimentasse algo muito forte contigo, e tu visse que era capaz de transformar e de sair dessa e de realmente superar, né? Porque eu acredito muito que a gente consegue ajudar os outros, principalmente se nós já vivenciamos algumas coisas. Claro, com certeza. Porque falar em cima de teoria é muito simples. Exato. E infelizmente hoje eu posso falar. Porque hoje eu treino grandes players no Brasil e no mundo, eu preparo eles, eu já fiz mentorias e consultorias com eles, e tem muita gente que fala de conteúdo sem nem sequer conhecer e muito menos ter vivido. Exato. E promete transformações como sendo responsável pela transformação do outro. Isso não existe. Não existe. Agora, eu posso falar o seguinte, eu preparo as pessoas para que elas façam as mudanças nela. E principalmente porque você teve esse momento intenso que num piscar de olhos, e tinha tudo ali. Sim, para ter acabado. Para ter acabado. Quer dizer, a esse nível de vivência, de conhecimento, de força pessoal, de energia, é super... Sim. Quer dizer, ali você teve uma opção clara do mais fácil. Vou para aqui, vou sofrer. Vamos, né? Eu falo muito isso sobre, em palestras principalmente, não em treinamento, mas em palestras eu falo mais sobre isso. Quando as coisas apertam para as pessoas, para o ser humano, quando eu falo assim, quando o bicho está pegando mesmo, existem 2 palavrinhas que vem na cabeça da pessoa com a letra F. E não é me ferrou, né? Ou outra palavrinha com isso. Ela é fugir ou fingir. Ou as pessoas fogem das situações, não encaram ela, ou elas fingem que não é com ela. Não, depois eu vejo e tal, não sou é comigo. Então foge, não, deixa pra amanhã, deixa pra depois. Você vai ter que encará-la. E eu falo muito hoje também para as pessoas. Dentro de um curso, dentro de um treinamento, dentro de uma vivência. O Carlos já vivenciou comigo, Jordana vai vivenciar algumas coisas, eu tenho certeza. E ter a sensação seguinte, o que vai te dar a resposta está do lado de dentro. E não adianta você, primeiro, buscar fora e deixar para depois. Porque você não vai encontrar nada do lado de dentro que seja algo que você não viveu, pô. Exatamente. Não tem uma coisa, mas eu tenho medo. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Tudo que você vai encontrar que te traz respostas para você virar algumas chaves, para ter resultados melhores, seja na tua vida pessoal, profissional, qualquer coisa, tá do lado de dentro. É aquela história. Da onde está o veneno, sai o antídoto. E tudo que está do lado de dentro, que as pessoas têm muito medo de mergulhar para dentro. Mas é tudo que viveu. Exatamente. Só isso. Só que as pessoas elas se deparam com muitas dores, né? Sim. Eu acho que é esse medo de realmente olhar para dentro e enxergar esse sofrimento de infância, enxergar como o pai ou a mãe foram, né, trataram essa criança. Sim. Eu acho que é muita mágoa, muito difícil e realmente exige muita coragem para o ser humano. Eu entendo isso. Ele olhar, eu também entendo e eu vejo que, mas é libertador. Porque quando o Carlos me faz a pergunta, É libertador. quem é o Emerson, não o profissional, a primeira coisa que vem na cabeça é o Emerson pequenininho. Aquela criança. Aquela criança que tinha medo, aquele menino que, se meu pai, se alguém chegasse e falasse assim, senta aqui, você não vai poder brincar agora. Eu ia ficar sentado. Eu só ia sair dali
se alguém viesse falar assim, pode brincar agora. Eu ia ficar ali. Diferente do meu irmão. O meu irmão senta ali. Tá, quando eu virava as costas, ainda no mesmo ambiente, ele já corria pro outro lado. Então eu sempre fui muito adaptado às situações. Essa adaptação eu também sei que me travou em vários momentos. Você deixava de ser você mesmo. Claro, porque assim, Pra agradar. a vontade é, eu quero jogar bola no quintal. Porque eu não tô fazendo nada de mal. Mas aí você Mas aí era, não, você falou não pode, não pode. Entende? descontentar o outro. Exato. Agora, você tocou num ponto que eu queria levantar, é o seguinte. O Argos também começou a falar que muito desse medo de mergulhar tem a ver com as dores. Tá, ok. Mas eu tenho uma colocação um pouquinho diferente, penso pelo menos um pouco diferente. Acho que tem a ver com o sentimento de não confiança. Sim. Porque quando você confia verdadeiramente em si, tem as dificuldades. Mas você sabe que, ó, pelo menos você vai lutar. Como você falou, tá bom, vou morrer. Mas não vou fugir da raiva. Quer dizer, então, aí tem a dor que te vem em primeiro lugar, mas você fala, é como tem o fogo. Sim. Uma coisa que tem o fogo ali, né? Vai Tem o queimar. fogo, vai queimar, mas eu sei que eu passo. Mas e o doutor não acha que essa autoconfiança, ela vem depois dessas dores curadas? Não. Ela já existe, na minha forma de entender, Na minha também não. ela é do ser vivo. Só que vão acontecendo algumas coisas que você vai desconfiando, desacreditando. E aí você vai se perdendo. Vai se perdendo. Quer dizer, é como se, agora falando, você vem com a luz, Sim. que é confiança, que é força. Claro. Aí vão acontecendo alguma coisa, você vai se afastando dessa luz, e aí a dor te mexe mais ainda, e você vai... Aí quando você tem que voltar, lógico, a primeira coisa que você vai encontrar é as dificuldades, as dores que você já viveu. Os desafios, as dores. Né? E aí, então, para mim, tem muito a ver com essa descrença do seu próprio ser, da sua própria confiança, da sua própria luz interior. Com certeza. E aí você... Sim. Ó, eu quero trazer 3 pontos nisso que a gente está falando, que são que eu trago para as pessoas refletirem. Primeiro, quando a gente fala da autoconfiança, né? É uma das maiores queixas das pessoas. Eu não tenho autoconfiança. Se eu confiasse em mim, eu faria melhor. Tá. Por que você não confia? Não sei. Então eu vou trazer o quesito de confiança. Você pegaria um objeto de muito valor e entregaria para uma pessoa, para você, que você está vendo pela primeira vez? A grande maioria das pessoas fala não. E aí a pergunta é, por que não? Porque eu não conheço. E daí? Tá. Eu não conheço, logo não confio. Claro. Se eu não conheço, eu não confio, eu não entregaria. Sabe por que você não confia em você? Porque você não se conhece. Esse é o primeiro ponto. Exato. Não mas a maioria das pessoas falam, mas eu me conheço. Eu tô comigo há 52 anos. Não, você não se conhece, eu não me conheço totalmente. Nós não nos conhecemos na totalidade. E nunca vamos Até conhecer. porque a gente está em evolução. Evolução constante. Então esse é o primeiro ponto. Por que as pessoas não confiam? Porque elas não se conhecem. Mas eu tenho medo de mergulhar pro lado de dentro para me conhecer melhor. As pessoas fingem alguns mergulhos. Aí eu vou fazer a segunda analogia, que é, sabe aquele mergulho que a pessoa olha e fala assim, vamos fazer um mergulho no mar, aquele mergulho com o snorkel. Então ela bota o snorkel, a máscara, então ela tá mergulhando assim, né? E eu até gravei uma vez um vídeo sobre isso. Ela tá mergulhando na superfície. Porque ela tá com a máscara para fora e ela tá olhando aquele mundo lá embaixo assim, ela fala, nossa, como é lindo aquele universo. Só que ela tá na superfície. E ela tá olhando distante. E ela julga que ela tá mergulhando. Ela tá com a cara na água, inclusive com a bunda queimando no sol. Ela tá ali, mas ela só tá mergulhando. Mergulhar de verdade é você prender e afundar. Vou e volto? Aí a sensação é, será que eu vou voltar? E eu não sei. Mas quem faz mergulhos, que põe um cilindro, por exemplo, ele não pode mergulhar sozinho. Sempre tem que mergulhar com alguém. E tem uma série de sinais. Por quê? Porque debaixo da água existe uma pressão que eu não consigo ouvir. O mergulho interno é um mergulho onde você não ouve mais o lado de fora.
E é difícil ter coragem para isso. Porque eu também, tá? Os seres humanos querem a validação externa. Eles querem o ok. O mergulho interno é um mergulho de você, cara, eu não tô ouvindo mais nada. E eu tenho que confiar em alguém. Quem? Em quem tem experiência. E muita gente já mergulhou com pessoas que não tinham experiências e ficou com medo de não voltar. Então, talvez por isso, não se permitam ter esse mergulho. E aí, fala assim, cara, mas eu tô mergulhando. Não tá mergulhando, você tá raso. Eu falo isso porque, poxa, são mais de 100 mil pessoas que passaram por treinamento. Eu sei que tem pessoas que mergulham e tem pessoas que ficam ali na superfície. E tá tudo bem. Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo pra acreditar. E tá tudo bem. Aí entra o terceiro ponto. Né? Eu falei da autoconfiança, do mergulho para esse conhecimento, e aí entra o ponto da dor. A pessoa fala assim, mas se eu mergulhar vai doer. A gente pergunta, viver a vida que você tá tendo, tá doendo? Tá. Então, dor por dor você já tem. Só que a diferença é que você tem uma dor conhecida. E você acha que a outra dor vai doer mais. A outra dor, ela dói, mas depois some. Liberta. Né? Ela liberta, é o que você falou. Então, hoje eu posso falar, pode mergulhar, porque vai doer, mas vai passar. Agora você está continuando numa dor contínua. Você vive dor todos os dias. Eu vejo pessoas falando assim, ai, mas os meus dias estão difíceis, a semana está difícil, o mês está difícil, o ano está difícil. E um ano atrás do outro, sim. Até quando você quer viver essa dor? Corrida dos ratos, né? E essa história que você estava falando, por exemplo, você pega uma criança que está começando a andar, tá? Que é o estado mais próximo da nossa identidade militar. Pô, ela levanta e cai. Dói. Ela não levanta de novo, tá? Porque ela confia, chora, às vezes até se machuca, às vezes que não. Tá? Nem sempre você cai de bunda, que é o lugar certo pra você cair. Mais fofinho. Mais fofinho, não existe a troca de nada. Nem sempre você cai desse jeito, às vezes, tá? E ela levanta, vai. Por quê? Porque ela ainda está no estágio mais alma, mais força, né, do interior, que ela é confiança pura. Sim. Ela confia no ser. Sim. E ela não está tão preocupada com a opinião. Não, ela nem enxerga. Não está preocupada com a validação. Não está nem aí. Não, nem enxerga ainda. Agora tem pessoas que a hora que ameaça levantar, falam. Mas chega um momento dessa criança, exatamente, mas chega um momento que ela já trava observando as reações. Então, mas acho que justamente... Se a reação foi boa, ela continua. Se a reação foi ruim, ela trava. Exato. E aí, né? E é aquela história, né? Você começa a perceber o outro e ficar dando, às vezes, mais visão, mais importância para o outro em si. E aí você vai se desligando um pouco de si, né? Ou vai para um outro extremo de confiar tanto em si, não dá bola para o mundo. A ponto de não ter muita noção. Vai para um outro lado, né? Então, são esses... Quer dizer, e depois que você começa o percurso, até você chegar no ponto. Não, isso dá muita diferença. E aí eu vou trazer também... Desculpa, tá? Vocês estão falando, eu tô vindo outras coisas. Vem. Não, mas muito... não tem desculpa. É uma pessoa que eu conheci, que eu admiro, que eu cheguei a fazer um trabalho junto, inclusive, um escritor hoje, e um cara que entende profundamente da mente humana, chamado Jacob Petrie. Ele é um brasileiro, hoje ele mora nos Estados Unidos, e um escritor. Tem alguns livros dele que eu já li, né? O que mais me gerou impacto é um que chama-se O Óbvio que Ignoramos, né? E tem um conceito dele que ele fala o seguinte: desde pequeno, essa criança começa a levantar, cai, senta, machuca, levanta e continua andando, ela começa a perceber o que está acontecendo ao redor. Então ela faz alguma coisa onde os pais, os tios, os avós, sei lá quem, não gostam. Então ela olha e percebe, porque nós vamos criando essa percepção. Claro. Isso aqui não gostaram. Olhar, a energia que vai tolhendo, né? Isso aqui não gostaram. Tá, mas eu quero fazer isso. Ah, mas não gostaram. Tá, mas eu quero fazer isso. Ah, mas não gostaram. Então, bom, eu não estou sendo validado aqui. Aí, de repente, ela faz uma outra coisinha que ela vê que gostaram. Só que não é o que ela mais gosta. Mas ela fala, já que gostaram, deixa eu fazer assim. Aí ele traz esse conceito, né? Esse conceito é dele, que nós, seres humanos, vamos criando falsos eus. Tá? O que são esses falsos eus?
São os eus que eu crio para agradar ao outro, para ser validado pelo outro. Ser aceito. E a hora que eu crio o falso eu, o que acontece? O meu eu de verdade está aqui, eu vou me afastando da minha essência. Exato. Porque a minha essência é, cara, eu quero ir, como eu falei, jogar bola. Eu quero falar uma besteira, se rir, se não rir, tá tudo bem. Esse sou eu. Perde a autenticidade. Entendeu? E aí hoje, aí eu trago o conceito para o que eu faço. As pessoas falam, mas eu fui no treinamento, eu fiz mudanças. Mas você fez mudança na sua essência ou você fez a mudança no teu falso eu? Porque as pessoas fazem mudança, mas ela faz naquele eu que está feito para agradar o outro. Exato. E aí não reflete nele de verdade, no núcleo, na essência. Então, qual que é um dos pontos importantes? Poxa, e por isso que eu falei da pergunta do Carlos, quem é você de verdade? Não um profissional, não isso. O que dói ali? O que você mostra e o que você não mostra? Porque todos nós temos coisas que não mostramos, tá? Com certeza. Todos nós. Sem nenhum necessário. E você estava falando dessa família da criança, né? A gente vai desenvolver o racional lá 5, 6, 7 anos, dependendo de cada situação. Antes disso, você acha que existe o que nesse ser? Nada. Ou nada. Não, ali existe nada. Sim, não. Mas não do racional. Sim, mas é tudo sensitivo. Sensações. É sensações, é sentimento. Eu vou montando tudo. Quer dizer, é isso que realmente tá, por isso que aquilo que eu tenho dito, é a força maior. Que depois, quando vem chegando a razão, que, teoricamente, da minha forma, ajudaria a agregar e ela vai e aqui já Paulo fala muito nisso também, ela vai, que é o mental, ela vai sufocando e cada vez mais Sim. Tá? Mas o que a gente é em essência, em primeiro lugar, né, é um ser que cai aqui de paraquedas. Como que você acha que ele vai entender? E por isso, né, Carlos, o senhor passou comigo já dentro da formação, e eu falo assim, quer fazer a mudança? Tenha uma certeza. A origem de todos os pontos está dos 7 anos para trás. Porque é nessa fase. Não, mas isso acontece. Podem ser situações traumáticas que aconteceram na tua vida, na sua vida adulta. É ali na formação, claro. Né? Mas na sua formação ali, nosso sistema de crenças, de tudo, que é só o sentir e ver o que serve e o que não serve, ele é do 0 aos 7 anos. Claro. É a programação, né? E uma coisa que eu dentro assim, fui entendendo também, né? Eu tenho uma raiz, quando fui de formação psicanalítica, que você vai lá atrás descobrir a coisa. Gente, não vai atrás descobrir, não. Tá aqui. Tá aí. Tá aqui com você agora. Exato. Não importa onde aconteceu. Mas eu preciso entender. Tá tudo aqui para você mudar. Você mudou hoje. E mudou assim, né? Sim. A tua essência, a tua profundeza, a sua emoção mesmo, tá? Você muda os restantes. Você, né, hoje muito pessoal fala de ressignificar, né, de ressignificado. Eu acho que é algo muito mais além do que isso. Acho que é o contrário. É você entender o verdadeiro significado que se acabou, o mundo, a vida foi deturpando. Sim. Claro. Né? Sim. Se modificando, né? Se moldando ao que a sociedade aprova. Aprova, como você se encaixa. Uma coisa Isso que acontece muito também na adolescência, né? Que é uma fase bem perigosa, onde você se molda em turmas para serem aceitos. Para ser aceito, para eu pertencer, né? Que um outro ponto muito forte que mexe com as pessoas é o senso de pertencimento. Exatamente. É onde eu moldo muito o meu comportamento, as minhas ações, porque eu quero pertencer naquele grupinho ali. Na escola, eu quero estar junto com as menininhas que são as mais descoladas. Isso. Eu quero estar com os caras que são os mais malandrinhos. Porque senão eu vou ser o cara que vão todo mundo zoar comigo, fazer bullying. A gente fala muito de bullying hoje, pelo amor de Deus. Não, eu tenho... O bullying de hoje eu queria sofrer. Não, o bullying de hoje eu queria sofrer. Porque não é... Só ganhou o nome. Como se fosse... mas você trocaria o bullying de hoje pelo do passado? Mas fácil. E juro que eu nem reclamaria. Porque hoje não tem muito. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante que você estava falando é o seguinte. Se eu estiver errado, você me corrige totalmente. Muito do tal da PNL tem a ver com o mental. Né? E você estava falando, né, e
E honestamente, foi muito o que me travou, ou até falou, não, para esse lado eu não vou. É muito mental. Até que eu conheci o Emerson, quase que ele falou, tá escrito para fazer, eu não ia fazer. Não, mas umas 2, 3 vezes, né? Eu acabei, porque achava justamente isso. Pô, não tá na mente, não é no mental. E interessante você ouvir uma pessoa que tem uma formação e trabalha com QML, que em teoria é mental, mudando o quê? A essência da pessoa. Sim, porque eu também não acho que tudo é mental. Né? O senhor me conhece hoje e entende isso. A programação neurolinguística, a ciência, ela tem um olhar sobre isso. Só que eu, Emerson, e isso eu ouço muito, tá? Cara, é muito diferente fazer alguma coisa quando você está fazendo. Um curso e tal. Você pega um conteúdo técnico e você deixa de uma maneira simples. Por quê? Porque não é só isso. Né? O Carlos vivenciou e ele entende. E eu lembro muito do Carlos, ele falou assim, cara, não é possível isso. Não é possível que você está falando isso e isso aqui vai gerar esse resultado. Agora faz sentido para mim em outras coisas. Por quê? Porque nós temos o lado mental. Sim, todo mundo tem. Mas por trás dele tem muitas outras coisas que não é a história do ressignificar é o metiolato, né? Ele resolve ali e arde, né? Porque não é também um medicamento que nem de hoje. É aquele que ardia mesmo, que quando você passava no meu remédio, só de falar que ia passar já melhorava. Já cicatrizou. Então, este lado mental, ele tem esse remédio. Mas aonde foi que eu machuquei? Na causa, né? Aonde foi o significado? Ressignificar é outra coisa. Qual é o significado? O que estava envolvido? Qual é a sensação? Qual é a emoção que está envolvida? Tanto que 80% a gente trabalha em cima das sensações, de emoções. É ali que a gente mexe. É ali que vai... É ali que a gente acha aqueles buraquinhos que estão mais escondidos. E ali a gente fala assim, bom, é aqui. Porque a sensação traz tudo. E o mental é o racional de uma coisa que eu senti. Só que é o que dá o significado, dá a explicação, e por conta disso minha mente cria uma teia de crenças, que é um emaranhado, que esse emaranhado faz com que tudo interligue, gera pessoal, profissional, e fica tudo no mesmo balaio de gato. Agora, dentro desse contexto todo que você está falando, qual o momento, em termos profissionais, como, né, não lá de engenheiro, né, o que você é hoje, no que você se sentiu com a maior saia justa? Ou individual ou coletivo? Tipo, agora... Olha, tiveram alguns, né? Porque assim, eu acho que o momento de maior saia justa é principalmente no individual, quando as pessoas, quando você começa a trabalhar algum ponto para ir buscar onde está a origem daquela emoção, daquela sensação, tal, e que as pessoas relatam, porque elas vivenciam novamente, elas relatam a situação que, para mim, é um absurdo. Para mim, um ser humano não seria capaz de fazer isso com o outro. Aí entra o Emerson, que quer um mundo maravilhoso, né? E quando eu ouvi as histórias, as situações, e foram algumas, já que a sensação é, isso não existe no mundo humano. Não é possível que alguém fez isso com alguém. E a sensação é manter aquela postura, paz, tranquilidade, falar, claro. E aí o sentimento é, como eu saio daqui? Porque não dá pra você cuidar sem entrar junto. Porque eu me envolvo, eu, Emerson, me envolvo na situação porque falo, cara, e assim, essa é uma outra característica, tá? Se eu sentar com alguém, com qualquer pessoa, com qualquer empresa, empresário, qualquer coisa, fazer isso aqui, eu compro como se fosse meu e vai sair dali. Eu não admito que a pessoa fale isso aqui não está resolvido. Não admito. Porque eu sei que tem caminho. Só que já tiveram situações que eu falo assim, não sei como isso. Cadê o caminho? Não sei como isso. Aí, a minha mente, aí eu vou trazer uma outra característica. As pessoas olham pra mim e falam assim, você precisa ser calmo. Porque você parece ser tão tranquilo, cara. Eu queria o seu jeito. Eu falo, olha, se você disser meia hora da minha cabeça, eu acho que você vai desistir. Porque enquanto nós estamos aqui, fazendo esse bate-papo, essa gravação, a minha cabeça já está assim, conectando um monte de coisa. Muito rápido. Então, neste momento, né, de saia justa, é assim, como eu saio daqui, mas
Aí eu viro um MacGyver, sabe? Que pega o clipes e faz a bomba atômica. Sim. E aí já conecta com uma coisa, pega outra técnica, já misturo com outra situação, de repente a pessoa fala, como você pensou nisso? Tá tudo bem? Tá. Então, não importa como eu pensei. Aí eu vou entrar num outro aspecto. Muitas vezes, eu estou sendo guiado por isso. Eu sinto muito isso. A conexão com o ser humano, ela é uma conexão também que envolve outras coisas. Quando eu estou entregue nessa energia, eu tenho certeza absoluta. E hoje eu falo, tá? E isso não é muito distante, não. Coisa mais recente, de pouquíssimos anos. Quando eu estou dentro de um treinamento, quando eu estou numa palestra e tal, eu divido o palco. Eu divido a atuação. Com quem, Emerson? Com o cara lá de cima que me guia para isso. Porque hoje eu aceito. Eu tenho aqui uma missão de cuidar de pessoas. Desde pequenininho. Por isso que é tão forte para mim. Por isso que é tão... verdadeiro. Não só do verdadeiro. Assim, ele é natural, espontâneo, autêntico. E para mim, isso, eu uso uma palavra muito forte que é congruência. Eu não consigo falar de uma coisa sem viver aquela coisa. Não consigo. Então, na hora que eu estou ali numa situação como essa, que eu junto todas essas ferramentas e faço acontecer, a sensação é, cara, eu vou sair daqui. Como? Não sei. Vou levar junto. Mas eu vou sair, vou tirar essa pessoa junto comigo. E eu sou guiado. Sou guiado por Deus ali, com certeza absoluta, dentro disso, de falar, filho, você está aqui, vou tirar essa pessoa dessa situação na vida dela. Deixa comigo. Que eu vou te usar. Efetivamente, estamos juntos. Exatamente. Essa foi a A expressão. sensação, porque já aconteceram algumas vezes, tá? Que eu somo, como eu falei, ferramentas, coisas, técnicas, digo coisas que eu falo assim... Da onde eu conheço isso? Da onde veio? E que servem pra mim, inclusive. Claro. Tá? Eu falo, nossa, essa foi da hora. Já aconteceram. E eu falo assim, Gostei. que da hora isso. Da onde arrumei? E aí eu falo assim, nossa, que da hora, você Então, já tiveram algumas assim. Teve alguma situação que você não conseguiu ajudar? Não me lembro. Dificilmente. Mas é justamente Dificilmente. Então, e é nesses momentos em que você entendeu que, vamos dizer assim, mais do que entendeu, sentiu o que é o divino. Sim. Sabe aquelas pessoas, presta atenção, Deus está falando com você. Aí as pessoas falam, mas eu não consigo ouvir. Eu não tenho o WhatsApp dele, né? Ele não me mandou mensagem. Cara, nessa hora eu ouço perfeitamente. E eu não entendia isso, tá? Eu, Emerson... Você já tinha ouvido falar, tinha conceitos... E eu às vezes falo assim, mas às vezes ele não fala comigo. Eu entendo isso como os callings, né? Como os chamados, né? E isso realmente... Só com muita conexão. Aqui, ó. É abrir. Porque assim, aí falando de mim, quando eu entro, nós estamos gravando aqui. Eu não tenho nenhum receio de nada. Pode falar do que for. Porque assim, tipo, eu sou uma pessoa que posso falar de qualquer coisa. Tem as minhas coisas, aquelas coisas, como todos nós, assim, porque a gente nem abre para o mundo. Mas pode me perguntar que eu vou trazer isso. Eu não tenho nenhum receio. Quando eu estou num treinamento, quando eu estou numa palestra e eu entro, claro, tem a emoção. Mas a hora que eu estou ali, cara, coração e mente aberta, conectados, tá? Que para mim é muito importante a conexão do meu coração com a minha mente, no que eu estou fazendo, e o que eu ouço das pessoas. Cara, o negócio flui que a gente nem vê passar. Como funciona? Você vai dizer isso? Não sei explicar. E é aí, o flow, não é? Não sei, é um estado de flow. Mas aí vem uma outra questão que provavelmente você já ouviu, né? Só para ajudar a trazer. Você tem um preparo para isso? Não. Antes de entrar numa sessão, um palco, coisa assim. Um ritual? Porque é muito a visão que a grande maioria tem, e às vezes Eu não. valoriza o ritual, o método. não pede muito uma- isso. Oi?
Mas tu estás muito centrado, né? Antes Sim. de muito centrado, concentrado naquilo que estás fazendo. Então, acho que esse pode ser um ritual. Na verdade, quando eu estou num ambiente onde eu vou fazer qualquer tipo de trabalho, seja um treinamento, de novo, seja uma palestra, seja num evento onde vão ter vários palestrantes, eu estou ali, eu estou vivendo aquilo. Isso, estás no presente. Talvez este seja o meu ritual. Isso, de realmente Eu se estou entregar para aqui. aquilo. Eu não estou aqui pensando que amanhã eu tenho que Não. pagar uma conta. Não. Não. Eu estou no evento, mas você conhece o que aquele cara está falando. Não me importa, eu estou aqui, ó, vivendo. Aí eu estou vendo a reação das pessoas, eu estou vendo o que está acontecendo, eu vejo se a pessoa ficou mais apertada ali, mais saia justa. Nós estávamos num evento esses dias, o cara falou, né? A pessoa ficou meio perdida, eu já, faz uma coisa para me explica isso aqui, porque eu quero ajudar o outro. Já Em salvou qualquer aquela situação. Salvei uma situação, Uhum. aconteceu outra, e o cara falou, cara, vai aqui no meu celular porque eu quero mostrar para ele isso aqui acontecendo. Então eu estou vivendo aqui. E isso eu sempre E fiz. com um olhar de ajuda, né? Tudo. Esse olhar. Então, quando você vai subir a um palco, você vai fazer alguma coisa, você tem algum ritual, quando eu entro no ambiente, eu falo, cara, é um pensamento, Deus, estou aqui para servir, para ajudar as pessoas que estão aqui. Por qual caminho? É contigo. Essa parte não é como comigo. instrumento. Então, estou aqui. Então, se esse é um ritual, ele é um ritual. Porque de resto, Eu acho que é o ritual da presença, né? o poder, eu chamo muito do poder da presença. Eu estou presente. Isso, acho que isso E aí que tá. E por que eu acabei fazendo essa pergunta? Agora eu fiz, e agora eu sei porque fiz. Com a resposta, mas eu não sabia nem por que eu estava interessante. Tá? Porque grande parte das pessoas fica buscando o que eu preciso fazer, qual é o ritual, qual os 7 pulinhos que eu preciso dar para conseguir fazer. Só que quando ele faz isso, ele vai usar a receita do outro. Ele vai sair dele. E é justamente... Eu achei muito interessante no evento que nós estávamos um dia desses, e alguém perguntou para ti, mas qual é a tua palestra, como é que vai ser? E o Emerson falou assim, não sei. Não sei, eu tô Como não sei? Como não sabe? Não, tô montando. O cara que descansa tem que fazer uma palestra, ele sabe que eu vou fazer. Tô entendendo, ele falou assim, eu tô entendendo qual é a necessidade desse grupo, qual a necessidade da minha fala, onde que a minha fala vai poder realmente ajudar esse E você sabe que isso tem 2 vieses, Isso né? é maravilhoso. Porque, inclusive, eu já não falo mais sobre isso para algumas pessoas. Porque já ouvi, inclusive a Giza, né, minha esposa, já chegou e falou assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se você fala isso, as pessoas falam assim, que descaso. Tem algumas Tem pessoas que esse podem viés, não compreender, exatamente. Só que assim, fazer o que eu faço, para mim, o negócio fica muito maior do que se eu trouxesse algo pronto. Porque um algo pronto, É engessado. ele talvez não encaixe para aquela realidade. Isso. Agora, eu falo, né, quando eu ensino, uma das características de pessoa de sucesso são 4. É a percepção do mundo, que a gente chama de acuidade sensorial, a flexibilidade, a responsabilidade e objetivos bem formulados. Quando eu chego para um evento, eu tenho meu objetivo. Eu vou dar uma palestra e gerar o melhor resultado para aquelas pessoas. Esse é meu objetivo. Eu tenho que usar a acuidade, tenho que saber o que está acontecendo. E qual a flexibilidade? Cara, pegar o que eu faço e falar de outro jeito. É confiar no cara. Porque assim, são 25 anos que eu estudo, são mais de 130 mil pessoas, então eu já vivi de tudo que vocês possam imaginar em situações. Tudo de verdade. Você fala, já vivi. E eu tenho certeza que vou viver outras, porque faz parte. Eu vivi a experiência nesse final de semana do rapaz contando a história dele, que eu falo assim, eu não imaginava. Isso aqui já faz parte do Emerson agora. Eu pego aquilo ali e falo, isso aqui já faz parte do Emerson, para eu falar assim, cara, você não tem que reclamar da tua vida. Você não sabe o que é usar a sua inteligência emocional para fazer tal coisa. Isso já faz parte, porque eu estou ali antenado a tudo. Então, quando eu vivo isso, isso me deixa muito mais presente. E aí o Emerson pequenininho, que se você falasse, fica no sofá sentado, ele ia ficar ali, é o Emerson que está no ambiente prestando atenção em tudo. Já estive em ambientes que são agradabilíssimos, que eu falo assim, eu não quero sair daqui nunca, já foi um saco e chato pra caramba. Mas eu não tenho que estar ali? Tem. Então eu tenho que estar presente. Tá tudo ruim, tá tudo chato, tá bagunçado, tá desorganizado, o conteúdo tá uma porcaria. Eu já fui em vários lugares assim. E aí que eu olho e falo assim, cara, mas eu tenho que estar aqui. Então deixa eu aproveitar o que eu tenho aqui. E fazer dessa a melhor oportunidade para esse momento. É isso. Mas tá ruim, vambora. Não, eu tenho que estar aqui.
Tem que estar aqui, é o meu papel. Eu Porque tô eu vou aprendendo entregar, aqui. entendeu? Eu vou entregar alguma coisa do que está aqui. Uhum. Eu preciso estar aqui para alguma coisa. Uhum. Qual é? Não sei, vou saber depois. E uma pergunta que eu já ouvi várias pessoas, algumas pessoas no seu livro ouvirem, né? Que é o papel forte que existe na humanidade, cada vez, acho que até maior, dos sugadores. A história do vampiro não é antiga, lá atrás, e não sumiu do mapa a troco de nada. Só sumiu a capa. O Drácula. A capa e o dente, só. Né? Só. Mas cada vez mais, né? Como que você lida, ou como lidar com os sugadores? Com aqueles, porque você sabe Uhum. quem é você, o seu caminho e o que você tem que fazer. Uhum. E tem gente que, em vez de admirar, inveja. Uhum. Porque quando você admira, é uma referência. Sim. Eu quero chegar lá, eu quero fazer igual, Uma mas do meu inspiração. jeito, é uma inspiração. Sugar, invejar, eu quero isso, eu tiro. E, Tiro de você. e se eu não Não é? tenho, você também não vai ter. Mas não aí, quero que você tenha. Uhum. como que é essa energia? Como que você sente essa energia? O Emerson, vida, Como o transforma mundo cor-de-rosa, bonito, que você sabe, né? Como que ele... A gente pode falar de tudo aqui? Você acha que a pergunta foi por quê? Eu acho que a gente tem muito mais vampiros hoje do que na época do Drácula. Ok? Pelo acesso à informação e por pessoas preguiçosas e que não confiam nelas e que querem sugar do outro que consegue fazer bem feito. Fato. Em todos os lugares. Todos os lugares. Inclusive aqui. Hoje. E há um tempo eu sinto isso de pessoas que sentem isso de mim, cara. E eu sou esse cara que fala assim, cara, eu tô numa boa, eu vim aqui pra somar, pra agradar. Contem comigo para o que precisar. Então eu já tive sensações de falar assim, pra que alguém pensa assim? Aí qual é o pensamento? Tá tudo bem, porque é essa pessoa. Como lidar? Entregando mais. O que eu faço é o seguinte, hoje, entrego mais. Sabe por quê? Porque eu não sinto um limite na minha entrega. Quanto mais me exigir, mais eu vou entregar. Quanto mais me exigir, mais eu vou entregar. Eu tive um treinamento que para mim é muito marcante, uma formação em coaching no Brasil. E era um grupo muito forte, muito forte. Tinha umas 30 pessoas, não era um grupo grande, umas 30 pessoas, mas tinha uns 8 ou 9 casais. E de pessoas muito inteligentes. Sabe, pessoa inteligente, culta, que exigia. E eles, pau, e dá-lhe pergunta. Aí tem um que é amigo meu. E ele falou assim, ué, e ele tava dizendo, cara, quanto mais tem pergunta, mais você tira uns negócios que eu não imagino de onde vem. Eu falei, cara, quanto mais pergunta, mais eu gosto. Porque eu tô pronto para isso. Volta na história dos sugadores. Quanto mais me exigir, mais eu vou entregar. Sabe por quê? Porque aí não vão acompanhar. O resultado fala, né? Hoje eu meço muito assim. E eu já ouvi, tá? Mas todo mundo fala bem de você. Aí eu falo assim, mas você quer que falem mal? É porque às vezes tem um ou outro que não gosta. Eu falei assim, cara, mas eu vim aqui para entregar pelas pessoas. Quer dizer, o seu sentimento, claro, a fonte é inesgotável. E eu acho que ela é inesgotável baseado na conexão que eu tenho lá com o cara lá de cima. Por isso que eu falei. Então, pode exigir do meu recurso, porque a hora que eu tiver naquele buraco que eu não sei como sair, eu sei que eu vou ser guiado. A fonte, Então, a fonte é inesgotável porque ela vem... Não é do conhecimento só do Emerson. Não. E as pessoas sugadoras se prendem nos conhecimentos materiais. Isso. Aí, mas eu não li um livro a mais. Desculpa. Foda-se esse livro a mais que eu não li. E eu não tenho vergonha nenhuma também, né? Como nós vimos. Cara, se me te perguntarem uma coisa que você não saiba, eu não sei. E tá tudo bem. Vou pesquisar.
tá tudo bem, eu vou querer só isso, porque inclusive eu aprendo. Vamos pesquisar junto, né? Exato. Eu falo sem nenhuma vergonha. E aí tem um último ponto nesse quesito dos vampiros aí, é que eu já me senti muito usado. Muito. Sabe o que é muito? É muito. Porque assim, eu não meço a minha entrega, eu não meço o meu limite, eu não meço a minha doação. E eu sei que tem pessoas que vai abusando disso. Até o ponto que eu percebo. Quando eu percebo, beleza, agora eu já sei que tá abusando. Já percebi. No começo estava tudo numa boa, agora eu já percebi. Então tá bom. Eu continuo entregando, porque eu não vou medir isso aqui. Mas a próxima pedida, não vou poder. Já se protege um pouco. Não vou poder, sabe por quê? Porque, vixe, eu tenho um compromisso, eu tenho uma dor de barriga. Vou ter uma dor de barriga, não vou poder ir. Entendeu? Já se protege. Aí eu protejo. Não, porque, cara, eu também não preciso drenar essa fonte, entendeu? Exatamente. Não preciso drenar ela, não preciso jogar fora. Porque aí eu sinto estar jogando fora, porque a pessoa não quer aproveitar, ela quer abusar. Aí eu jogo fora, aí eu não quero. Deixa eu te perguntar, existe alguma técnica que tu uses para blindar e reciclar a tua energia? Isso existe. Eu não faço nada específico, porque tem muita gente que fala assim, cara, eu vivi um treinamento, e principalmente treinamentos que vêm com muitas dinâmicas, emoções ali, é uma troca de energia. Né? E tem algumas que são bem pesadas. Sim. Normalmente, né? Elas são bem pesadas. Eu não me sinto carregado, eu não me sinto sem energia, muito pelo contrário, eu me abasteço disso. Então a técnica que eu uso pensa assim, eu imagino que eu estou protegido, como se tivesse uma blindagem em volta, falar, a energia que for ruim, ela bate e volta. Todas as energias eu me abasteço porque eu quero me tornar mais forte com isso. Então, não me incomoda. Mensagem. Mensagem? O que o Emerson hoje fala para o mundo como mensagem? Muita coisa. Ainda mais no mundo como está hoje. Mas acho que uma principal mensagem é: acredite que é possível você fazer aquilo que você deseja. Ainda que o mundo diga que não. É possível você fazer aquilo que você deseja. Se você não sabe como, tem alguém que pode te ajudar. Tem alguém que pode te ajudar. Sim. Mas você que pode fazer. Gente, maravilhoso. Muito obrigado. Gostoso demais. Poderia ficar aqui, horas e horas e horas conversando e trocando e aprendendo com toda a tua experiência, com toda a tua vivência. Uma energia maravilhosa, muita conexão, né, doutor? Sem sombra. Cada vez mais admiro. Admiro muito. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua verdade, pelo teu coração conectando e realmente fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada por você ter participado, aceitado o nosso convite, né, doutor? Uma honra. De ter vindo aqui no YouPcast junto com o Dr. Ranzani, então... Momento especial. Só agradeço. Obrigado a vocês e contem comigo, porque acho que a gente tem muito que... Eu vejo assim, quando as pessoas são de verdade, a gente tem muito sempre a somar para ajudar nessa transformação, porque é difícil fazer sozinho. Então a gente tem que somar esforço. Tem muitas pessoas que somam esses esforços e a gente pode fazer isso. Aquela velha história, né? O união faz a força. Faz a força. É isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, um beijo para vocês. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.